Boa tarde, Brasil. Bom, aqui vai ser o primeiro vídeo que eu vou trazer para vocês aqui sobre política, né? Então, antes da gente entrar em alguns assuntos aí que são relevantes, que está aí na pauta do dia, eu vou dar um pequeno histórico da minha vida quanto envolvido em algumas coisas que tem a ver com a política. Bom, eu sou bancário, ou aliás, fui bancário durante, sei lá, 2 décadas mais ou menos, tá? Na transição das diretas já, eu estava na rua. Aquela época onde havia protestos e passeatas lá no viaduto do Chá, jogando bolinhas para os cavaleiros ali, né? Aquela polícia montada com cavalo. Ou seja, fazendo aquilo com o viés de esquerda. O meu viés era de esquerda. Mas o tempo passa e vou falar de mim, é lógico que isso não quero atingir ninguém, eu só estou dando para vocês um histórico da minha vida. O tempo passou, eu fui seguindo a vida de acordo com o que o meu pai me ensinou, né? Eu fui vendo que essa coisa de esquerda, né, que essa coisa aí que era colocado para as pessoas como uma novidade, não servia para mim, tá certo? E hoje eu sou uma pessoa de direita. Eu diria para vocês que eu sou de radical direita. Radical em que sentido? Radical de direita de que se eu tiver que fazer uma crítica pesada da esquerda, farei. E também se tiver que fazer uma crítica pesada da esquerda, da direita, também farei. Tá certo? O meu radicalismo é nesse sentido. Sou um democrata, mas o meu viés é de conservadorismo. Bom, dito isto, aqui vai um pouquinho mais. Eu tenho certeza que todos vocês aí como eu, nós queremos o quê? Um Brasil melhor. Concorda? Sendo você de esquerda ou de direita, você não quer um Brasil melhor? Eu também. Você quer que a corrupção nesse país acabe, não quer? Você sendo de esquerda, de centro, de direita, não quer? Eu também quero. Né? Você quer bons políticos, né, que pensem na nação e no futuro da nação? Você de esquerda, de direita, de centro, não pensa assim? Eu também penso assim. Então, nós temos 99% de mesmo pensamento para o nosso Brasil, para o nosso país. Tá certo? O que passa disso são divergências de alguma visão, algum prisma, né? Que nós democraticamente temos que respeitar. Tá certo? Olha lá. Vamos começar com uma pequena reflexão aqui. Olha, de 2003 a 2010, olha, eu não vou nem de 2003 para trás, tá? Porque não é esse o meu intuito, fazer uma aula de história aqui. Mas de 2003 a 2010, o Brasil teve como presidente quem? O Lula, exatamente, né? O ex-presidente preso, porque ele não recebeu liberdade, ele não foi absolvido, ele está solto. Diferente, né? E bom, de 2000, nesse período então nós tivemos como presidente o Lula. De 2011 até 2016, se eu não me engano, foi a Dilma, certo? De 2017 a 2018 foi o vampirão lá, né? O Michel Temer. Tudo bem? E no ano passado, em 2019, né, temos o atual presidente Jair Bolsonaro. Este é o histórico que eu vou trazer para vocês a partir de agora, nas notícias do viés político, direita e esquerda. Bom, então nós temos esse histórico de presidentes, nós temos o Jair Bolsonaro há um ano, né, na presidência, mas para alguns, espante você, pode ficar espantado, mas para alguns, os problemas que o Brasil ainda enfrenta é por causa do Bolsonaro. Você sabia disso? Ainda dizem, olha, aliás, eu não preciso nem dizer, porque você sabe muito bem, né, que tantos desmando de tantos presidentes anteriores ao Bolsonaro, mas o problema, o caos do Brasil é o senhor Jair Messias Bolsonaro. E na época o discurso era o seguinte, olha, esse cara, ele vai acabar com o Bolsa Família, vocês abram os olhos, hein? Ele vai destruir
Ele quem? O Jair Bolsonaro, né? O nosso presidente. Ele vai destruir o Bolsa Família. Porém, o que ele fez? Ele criou o quê? O 13º do Bolsa Família. Certo? Você sabe disso. Outra coisa que falavam do Jair Bolsonaro. Olha, o Coiso, né? Que eles chamam de Coiso, o Bozo, o cara, né? Iria transformar o Brasil num bang-bang. Por quê? A favor lá da arminha, né? Ah, tá, não sei o quê. Ele ia transformar o Brasil o quê? Num bang-bang à italiana. Mas ele reduziu, né? Com as medidas junto com o ministro da Segurança Pública, né? Foi reduzido a violência em 25%, o número de homicídios, né? Olha, o outro discurso que era feito do Jair Bolsonaro é que, olha, ele vai perseguir as mulheres, ele é machista e tal, tudo mais, ele vai perseguir as mulheres. Mas a primeira-dama, ou seja, a esposa dele, uma mulher, é a mais atuante da história presidencial. Olha, outro discurso, né, que falava do Bolsonaro era: esse cara é nazista, né? Foi chamado até hoje ainda é chamado de nazista. Mas, de uma maneira estranha, um nazista, o que ele fez? Nazista, né? Reaproximou o Brasil com Israel. Tá? Vejam que o discurso, né, de quem não gosta do Jair Bolsonaro, na época, então, quando candidato a presidente, eram esses, você sabe disso. E ele vem, ao passar dos dias, dos meses do seu mandato, provando completamente ao contrário do que ele era acusado. Outra acusação que faziam era: o cara não gosta de negros, ele é racista, ele odeia negros, a minoria e tal, tudo mais. Lembra disso? Porém, ele elegeu o deputado negro mais bem votado da história do Brasil. Você sabe quem é? Aquele que anda com ele lá, né? Outro discurso, né, de quem estava não gostando muito de ver uma pessoa que estava lá, quando ia falar no plenário, lá falava com o plenário vazio, ninguém escutava ele. Ele era do baixo clero, né, como diz lá em Brasília, né? Tem lá os bambambam, tem os intermediários e tem o baixo clero. Ele era do baixo clero. Dizia que é o seguinte: olha, ele não entende nada de economia, não entende nada, mas fez em apenas um ano os melhores acordos econômicos da nossa história, meu amigo. Você pode não gostar dele, claro que não, mas não pode negar os fatos, tá? Olha, você gostando ou não, claro, democracia é isto. Pode gostar, pode não gostar, mas ele, por enquanto, é que o Brasil precisa. Porque até agora não houve nada que ele tivesse feito que abalasse tanto o mandato dele, as promessas que ele fez e tudo mais, tá? Bom, dia 15 de março agora, né, vocês viram, teve aí as manifestações, era para ser bem mais, né? Mas teve as manifestações aí no dia 15 de março a favor do Bolsonaro, não contra o Congresso, né? Contra o Judiciário, não é contra isso, era a favor do Bolsonaro. É mostrar para quem lá que determina, que aprova ou desaprova alguma lei, alguma coisa, era mostrar o seguinte: olha, gente, o povo está com o Bolsonaro, tá certo? E o que aconteceu? O Jair Bolsonaro ali, né, no afã de ver as pessoas a favor dele, né, aquela manifestação legal, que isso mexe realmente com o nosso íntimo, né? E ele foi lá, foi um pouco ali perto das pessoas, tal, tudo mais. Bastou ele fazer isso para, descerem a lenha no homem. Pouco caso. Maia e Alcolumbre criticam Bolsonaro por manifestação. Olha, pelo Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi um dos que criticaram o presidente, tá?
mas criticou ferrenhamente. E uma comparação com as ações dos governos internacionais, o parlamentar escreveu dessa maneira assim, abre aspas. Por aqui, o presidente da República ignora e desautoriza o seu ministro da Saúde e os técnicos do ministério, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair às ruas. Olha, ele... Dá uma paradinha nessa crítica aqui. Ele não desautorizou de jeito nenhum. Ele é um presidente popular, ele foi aos braços do povo. Isso não é crime. Ele não desautorizou, tanto é que na quinta-feira, se eu não me engano, ele fez um vídeo pedindo para as pessoas não irem. Mas as pessoas demonstraram que mais medo do coronavírus, o povo tem medo daquele povo que está contra ele lá. Você está entendendo? Continuando. Isso é um atentado à saúde pública que contraria as orientações do seu próprio governo. O presidente do Senado também, Davi Alcolumbre, também falou alguma coisa. E em nota à imprensa, o parlamentar disse que a crise necessita de responsabilidade por parte de todos. Olha, eu não vou, a gente já vai ler já o que o Davi falou, tá? O que ele escreveu. Olha, gente, estão fazendo essa saidinha que o Bolsonaro fez ali para, né? Povo, estamos juntos, tal, como se ele tivesse acabando com o país. Você lembra, né, que eu li lá os presidentes que o Brasil teve e agora todo o problema é por causa do Bolsonaro. O coronavírus é por causa do Bolsonaro. Agora o Bolsonaro só porque foi dar um tchau ali, agora ele está completamente errado. Ele não podia ter feito isso. Por que ele não podia ter feito isso? E a liberdade? Da mesma maneira que o povo escolheu estar nas ruas dia 15, ele escolheu estar com o povo. Bom, Davi disse assim: com a pandemia do coronavírus fechando as fronteiras dos países e assustando o mundo, é inconsequente estimular a aglomeração de pessoas nas ruas. A gravidade da pandemia exige de todos os brasileiros, inclusive do presidente da República, responsabilidade. Olha, eu queria dizer uma coisa para vocês. Vamos dar uma parada aí nessa crítica aí. Aonde que o Bolsonaro provocou as pessoas ir à rua? Vou repetir, quinta-feira ele fez lá um vídeo dizendo para o povo não ir. Eu faço um desafio a esses dois presidentes aí, o Davi Alcolumbre e o Maia. Numa próxima manifestação que tiver as pessoas para ir para a rua, acho que vai demorar um pouco, né, por causa das medidas de segurança, eu quero ver eles saírem à rua. Continuando, Davi disse o seguinte, todos nós devemos seguir à risca as orientações do Ministério da Saúde. Eu concordo, tem que seguir à risca sim. O que é seguir à risca? As orientações: lavar as mãos adequadamente, evitar de tossir perto das pessoas, de espirrar perto das pessoas, evitar o quê? Aglomerações, né? Muitas pessoas ao mesmo tempo no mesmo lugar. Tá certo? Mas o nosso presidente não ficou quieto. Não. Ele resolveu agora devolver todos os ataques que vem sendo feito para ele. E olha que mexeram até com a mulher dele também. A coisa é baixo. Né? É mais ou menos assim, né? Fazendo uma comparação com os meus vídeos religiosos. O povo adventista não tem argumento, vem para a pessoa. Né? Já me chamaram até Bom, enfim, né? E esse povo aí que não gosta do Bolsonaro está fazendo a mesma coisa. Bolsonaro fala em ataque frontal de Maia e critica a elite política que vai a eventos sem máscara. O que essa manchete está dizendo? Ele foi criticado porque ele saiu ali no momento, ali meia dúzia de pessoas, pegou na mão e tal, tudo mais, gritou. Ele está dizendo o seguinte, vocês estão me criticando por isso? E vocês? O presidente Jair Bolsonaro reagiu a essas críticas feitas pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, após o chefe do Planalto ter participado das manifestações lá do pró-governo agora, né, no dia 15. Bolsonaro foi ao ato, apesar da orientação do Ministério da Saúde, para evitar aquelas aglomerações de pessoas e de orientação de médicos e auxiliares. Olha,
Ele foi, mas ele não ficou lá enfiado em 400 mil pessoas, tudo junto. Ele passou ali, deu um tchau, deu um alô, segurou um aqui, pegou a bandeira, pegou o bichinho, não sei o quê. É isso que ele fez. O presidente da Câmara classificou a atitude como um atentado à saúde pública. Olha isso. Um atentado à saúde pública, o Bolsonaro ter saído ali, ter pego na mão de 2, 3 pessoas e voltado lá para o local dele. Janaína Pascoal chegou a falar, porque assim, na Câmara dos Deputados Estaduais tem 5 minutos para as pessoas falarem o que quiserem. Ela falou o seguinte, que tem que tirar o Bolsonaro do poder. Não tem tempo para impeachment. Olha, pensando em impeachment, que para um presidente ser impeachado precisa algumas coisas completamente fora do contexto que estão tentando aí, né? Ela fala, olha, deixa o Mourão assumir, porque o Mourão entende de defesa, já que nós estamos sendo atacados por coisas invisíveis. Tem que tirar esse homem do poder. Teve um outro, o Reale Júnior, disse que Bolsonaro precisaria passar por uma junta médica para ver se ele estava bem da cabeça. Olha só onde chega, né, a atitude dos que não gostam do Bolsonaro. Mas ele, em resposta, declarou ter sofrido um ataque frontal de Rodrigo Maia. E ainda lembrou, né, o Bolsonaro, que o parlamentar, assim como o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, participou do evento aonde no Parque do Ibirapuera, sabe com quantas pessoas? 1.300 pessoas. Ali, fechadinho ali. Se não me engano foi da estreia da CNN no Brasil, alguma coisa assim. Então estavam criticando o Bolsonaro que saiu 2 minutinhos ali, pegou na mão das pessoas, mas eles, no dia 9, se eu não me engano, dia 9 já estava com essa coisa toda aí do coronavírus. Essas pessoas estavam tudo lá, juntas, 1.300 pessoas ali neste evento. Abre aspas. O Bolsonaro disse o seguinte, Maia me chamou de irresponsável, fez um ataque frontal. Nunca tratei ele dessa maneira. É um jogo. Desgastar, desgastar, desgastar. Tem gente que está em campanha até hoje para 2022 dando pancada em mim o tempo todo, declarou o Bolsonaro em entrevista à Rádio Bandeirantes. Eu escutei inclusive essa entrevista que ele deu para o Datena. Tá? Nesse dia eu estava escutando, acho que foi ontem ou antes de ontem, eu não me lembro direito. Abre aspas. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esteve em São Paulo com o governador Dória e depois que terminou a entrevista, o Dória começa a descer o cacete no governo. O Dória, o mesmo lá, o Bolsodória. E ainda tem a cara de pau, né, o João Dória dizer que ele nunca esteve junto ali com o Bolsonaro. E aquele Bolsodória? A elite política, né, esses mesmos que estão criticando o Bolsonaro por ter lá pegado na mão de 2 ou 3 pessoas, se reuniu em 1.300 pessoas na oca do Parque do Ibirapuera e eu não posso chegar perto das pessoas na rua, diz Bolsonaro. O presidente da República relatou ainda ter conversado com Rodrigo Maia e dado a receita para o presidente da Câmara reduzir as críticas que recebe. De acordo com o Bolsonaro, o parlamentar precisa começar a trabalhar por pautas que interessam ao conjunto do povo brasileiro. No domingo agora, Maia foi um dos alvos dos manifestantes, tá certo? Assim, políticos do meu Brasil, não precisem gostar do Bolsonaro, mas tem que ser justo. Tem que ser justo. Como pode aquelas pessoas que estavam lá, naquele evento, 1.300 pessoas, descer a lenha no Bolsonaro porque ele deu aquela saidinha ali? Olha, Joyce Hasselman, né? Ela tem uma manchete dela que diz assim, vamos abrir aspas. Protocolei projeto de lei que aumenta a pena de quem desobedecer medidas para conter doença contagiosa. Olha, o que ela pretende com esta medida? Aparentemente, hein? Me parece que as manifestações estão respingando em pessoas que não esperavam que em 1 ano estivessem na mira dos brasileiros. Senhora Joyce. Senhor Alexandre Frota, que
né, surfaram na onda Bolsonaro e conseguiram se eleger. O Alexandre Frota, se não me engano, vai protocolar hoje ou amanhã, não sei, um pedido de impeachment do Bolsonaro. Tudo isso porque ele saiu na rua ali, porque ele é um presidente popular, ele foi para os braços do povo, com restrições, foi sim, não tenha dúvida, ficou ali um pouquinho e ó, se mandou, diferentemente deles que ficaram lá, naquele evento, horas, tudo reunido, 1.300 pessoas no mesmo lugar. Olha, gente, esse negócio do coronavírus está complicado, tá? Pandemia ou histeria? Por Bernardo Kuster, ele diz assim, ó, de acordo com o Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, se você tem entre 10 e 39 anos, suas chances de vir a morrer não passam de meros 0,2%. Agora, considere que se você tem entre 60 e 69, essas chances já saltam assim bastante, tá? Para 3,6%. E se a vítima está acima dos 80, a coisa grava para 14,8%. E isso nos leva ao altruísmo. Idosos estão mais sujeitos a morrer de praticamente qualquer doença do que jovens e adultos. Mas isso é novo? Não, isso não é novo, isso é assim mesmo. Os velhos têm menos resistências. Os velhos, a resistência, os anticorpos já estão fracos, ou já quase não existe mais. Por isso tem que tomar cuidado. Agora, para finalizar nosso vídeo, que já está um pouco extenso, a gente vai aprendendo aí, né, com o tempo enxugar mais. Olha, eu quero fazer uma pergunta. Por que a mídia só fala do coronavírus? Sabe quantas pessoas morrem por ano de fome? Cerca de 9.000 crianças morrem de fome. Agora, ao invés de pegar esses bilhões que lá o Congresso quer liberar para eles, para fazer o que eles querem fazer, por que não põe para as pessoas comerem? Se eles estão tão interessados assim com as pessoas, com o seu semelhante. Tá certo? Então, isso aqui são os assuntos que aconteceram aqui segunda e ontem, hoje é terça, segunda e hoje, que eu trouxe para vocês aqui para dar fazer uma reflexão, né, de que as coisas que estão fazendo contra o governo Bolsonaro não é contra o Bolsonaro. É contra cada um de nós, gente. Né? Por enquanto, o Bolsonaro não fez absolutamente nada do que ele falou na campanha para presidente dele, que ele não fez agora. Tá certo? Errou aqui o nome aqui, errou outro ali, isso é normal, isso faz parte. Bolsonaro não é Deus e o presidente e quem ocupa aquela cadeira não se torna Deus. Tá certo? Brasileiros, estamos juntos e até o próximo vídeo. Um abraço.